Hoje, a gente vai mergulhar direto nas fontes primárias de um dos capítulos mais sombrios e brutais da expansão colonial no Brasil. Sem filtros. Vamos voltar ao ano de 1679 para entender a guerra de extermínio movida contra o povo Tremembé. E olha, revisar esses documentos oficiais é absolutamente crucial, porque eles mostram exatamente como as coisas aconteceram, relatadas de forma crua por quem estava lá. Então, para começar a entender a dimensão disso, 37. Guardem bem esse número. Ele não é só um dado perdido num arquivo antigo da colônia. Ele representa exatamente a quantidade de sobreviventes inocentes de uma aldeia inteira que abrigava 300 almas. 37. O que aconteceu com as outras 263 pessoas é exatamente essa história pesada que a gente vai desdobrar agora. E para entender como chegamos nesse número estarrecedor, a gente precisa dar um passo atrás e olhar de onde tudo isso partiu. A gente volta para janeiro de 1679. Naquela época, as autoridades coloniais organizaram o que chamavam de uma expedição punitiva, basicamente um ataque de retaliação em grande escala. Essa tropa partiu de São Luís do Maranhão, liderada pelo capitão Vital Maciel Parente. Um detalhe importante, ele era filho de Bento Maciel Parente, um nome já bem conhecido pelas campanhas militares violentas daquele século XVII. E o alvo deles, dessa vez, estava muito bem definido. Vamos ver como essa situação escalou, porque o que aconteceu em seguida foi um confronto totalmente desproporcional. Para colocar isso em perspectiva, imagina só a assimetria das forças. De um lado, uma aldeia Tremembé, que, segundo os próprios registros, estava totalmente desprevenida. Do outro lado, uma verdadeira máquina de guerra. Foram enviadas 30 canoas, um barco de grande porte, 140 soldados fortemente armados e mais 470 indígenas aliados. É literalmente uma força-tarefa militar imensa, montada especificamente para pegar aquela comunidade de surpresa. E a parte mais chocante da nossa análise de hoje é que a gente não precisa deduzir ou imaginar como foi o ataque. A gente sabe dos detalhes porque eles foram documentados de forma oficial. Isso mesmo, não é boato. O próprio governador do Maranhão na época, Inácio Coelho da Silva, escreveu uma carta relatando tudo diretamente para o príncipe regente de Portugal, em setembro de 1679. O objetivo dele era apenas prestar contas do fim da campanha e, sinceramente, ele relatou os horrores dessa chacina sem o menor pudor. O relato histórico é tão brutal que deixa claro que ninguém foi poupado durante a surpresa do ataque, nem por idade, nem por sexo. A fúria foi tamanha que o documento oficial descreve a cena com palavras duríssimas. Abro aspas aqui. Travando das crianças pelos pés, matam-nas cruelmente, dando-lhes com as cabecinhas pelos troncos das árvores. Fecho aspas. É muito difícil até de processar. É uma prova explícita do próprio governo de uma aniquilação deliberada. Uma das chacinas mais bárbaras já vistas na nossa história. Depois de uma investida tão violenta, o rastro de destruição deixado para trás foi praticamente total. O ponto central aqui é a matemática fria dessa tragédia. Pensa naquela comunidade vibrante de 300 pessoas. O saldo final do massacre, atestado pelo governador, foi de 263 mortos. Lembra do número que falamos no começo? Exatamente. Apenas 37 inocentes foram poupados. Em questão de horas, uma rede inteira de famílias, de cultura e de saberes foi literalmente varrida do mata. Mas a história documental não termina quando as armas silenciam. A gente precisa olhar para o que aconteceu com quem sobrou. E essa linha do tempo ilustra muito bem uma mudança nas políticas coloniais. Ao longo dos anos seguintes ao massacre de 1679, a documentação mostra uma transição clara. A coroa abandona a tática do extermínio explícito e passa a focar no controle territorial, passando a ditar as regras de sobrevivência dos poucos que restaram através de assentamentos forçados. 8 anos depois do fatídico dia, lá em novembro de 1687, uma nova ordem cruza o oceano. Uma carta régia instrui o governador a garantir um bom tratamento aos Tremembés, perto do Forte do Camocim. Chega a ser irônico, não é? O Estado promove o extermínio de quase todos e, uma década depois, passa a gerenciar burocraticamente as parcas 3 dezenas de sobreviventes. O desfecho dessa narrativa oficial acontece em janeiro de 1700. Os registros administrativos confirmam que o padre Miguel de Carvalho recebeu uma ordem direta. Com a ajuda de guias e intérpretes, a missão dele era assentar, aldear lá no Ceará, aquelas poucas dezenas de tremembés que ainda restavam.
Foi o encerramento de todo um ciclo de dominação e de assimilação forçada. Analisar de perto esses documentos da expansão territorial nos dá uma visão muito crua do passado. Os registros aceitaram tudo, documentando mortes planejadas como simples vitórias burocráticas e, em seguida, administrando as vidas que sobraram. Diante de tudo isso, de uma aniquilação impiedosa onde uma aldeia inteira foi reduzida a apenas 37 pessoas, fica uma reflexão final para a gente. Quando uma civilização é quase totalmente apagada e seus últimos membros são forçados ao controle do Estado, qual é, de fato, o verdadeiro e irrefutável custo da expansão colonial?